Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa aula rápida de revisão, tá? Então eu vou estar trabalhando com vocês eletrostáticas. Então, sem mais delongas, já vou abordar aqui os conteúdos que veremos, mas a gente vai ver cada um de maneira individual, ok? Dentro desse contexto, o primeiro deles é o átomo, gente. Lembrando que em sala de aula eu já comentei com vocês ali que a estruturação veio desde a Grécia Antiga, certo? Mas o primeiro modelo oficial que saiu foi chamado modelo de Dalton, certo? Então, assim, o que ficou desse modelo é que o átomo é a menor partícula que existe da natureza e que ele é indivisível, certo? Então, basicamente isso, como se fosse um modelo chamado bola de bilhar. A teoria de Thomson, por sua vez, evoluiu a teoria de Dalton. Então, ele, por experimentos químicos, ele acabou fazendo a determinação ali dos elétrons que estavam embutidos, por exemplo, ali no átomo. Então, o que ele imaginou nessa estruturação, não se conheciam outros elementos, só tinha uma ideia das partículas negativas embutidos ali. Modelo esse conhecido como pudim de passas, que eu até fiz uma analogia com vocês com o panetone, só para ser de maneira representativa, ok? O próximo modelo que veio na sequência, gente, foi o modelo de Rutherford, aí já vinculado também a processo experimental, com um canhão de partícula alfa de um elemento químico chamado polônio, onde tinha uma folha de ouro ali e foi disparado projéteis a partir disso. Nesse contexto, então o que aconteceu? Algumas partículas passavam por essa folha, outras não. As que passaram e colidiam é que pegavam uma região ali que era um oco, basicamente assim, uma região que não tinha densidade de matéria. O que batia em alguma coisa densa, certo? Então, o que ele pode perceber? Que é nessa estrutura, o átomo ele é dividido por uma região central, que é chamada de núcleo, e uma região ao redor, que é chamada de eletrosfera, certo? A partir dessa tendência, gente, veio também o desenvolvimento dos estudos de Bohr, onde ele acabou trabalhando ali, evoluindo o processo do Rutherford, e aí ele acabou percebendo alguns conceitos ali, aonde você tinha a localização dos elétrons não era um ponto por si só, eram diversos segmentos. E aí o que acontecia? Esses segmentos eram chamados de camadas, que foi definido como camada K, L, M, N, O, P e Q. E aqui nessa próxima tela, temos ali o nível de energia que você precisa para arrancar os átomos. Percebam, ali a parte mais embaixo é mais próxima ao núcleo, mais afastado, então assim você tem um potencial energético menor, ou seja, é mais fácil você arrancar elétrons que estão mais afastados do núcleo do que necessariamente ali aqueles que estão próximos. Então, aí até relações químicas acontecem com elétrons mais externos, mas também pode acontecer de elementos mais simples, como hidrogênio, de uma forma mais interna. Olhando como se fosse de cima o átomo, a gente tem essa representação das camadas, que vai da K até a camada Q, e o modelo é conhecido assim de certa forma como modelo planetário, onde a gente tem essa atribuição, região central, que é o núcleo, ao redor, eletrosfera. Lembrando que esses essas determinações não sabiam que é o núcleo, o próton e o nêutron foram descobertos pelo menos 10 anos depois, tá? Avançando aqui, gente, alguns conceitos iniciais também que a gente tem em relação a esse conceito de carga, temos ali que cargas e sinais opostos, elas geram o que a gente chama de atração. Então, prótons e elétrons se atraem. Prótons, elétrons e elétrons, eles acabam se repelindo. Então, a gente tem essa tendência de estar trabalhando ali. Agora, nêutron com nêutron não interage. Porém, se um próton ou um elétron se aproxima de um nêutron, ele tem uma tendência de ter uma leve atração, certo? Então, a gente tem essa tendência aí. Então, olha o que temos aqui, ó. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposto à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam, aos poucos, para seus lugares de origem, liberando seu excesso de energia na forma de fótons. Daí a luminescência. A partir dessas informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores escuros aí depende do fluxo de energia, salto quântico que a gente vai ter, ou pular de camadas eletrônicas. E temos aí que esse efeito ali se consegue explicar bem pelo átomo de Bohr. Ok? Avançando para os processos de eletrização, o que temos, gente? Primeiro, o átomo ele é eletricamente neutro. Eletricamente neutro não quer dizer ausência de carga, mas sim cargas em equilíbrio, que a gente vai ter ali, ó. Então, nessa tendência, o que a gente vai ter ali, pessoal? Nessa demanda de fluxo de carga, então, o que está acontecendo? Então, a gente vai ter ali essa movimentação,
que a gente acaba trabalhando ali, até em detrimento do que vai estar acontecendo. E aí a gente vai ter assim, enquanto um tem a tendência de perder elétrons, o outro tem a tendência de ganhar. A gente chama isso de série triboelétrica. Então essa é a denominação na física de uma forma mais específica, ok? Então aqui nessa demanda, pessoal, o que a gente acaba trabalhando ao longo desses processos? Então assim, ó, ambos estão eletricamente nêutrons, mas assim, o vidro ele tem a tendência de perder elétrons e a lã, por sua vez, tem a tendência de ganhar. Então, ambas ficam carregadas com a mesma carga em módulo, se um é mais 10, o outro é menos 10, tá? Porém, sinais diferentes, não esqueçam disso. Temos aqui, a eletrização por contato depende sim do contato físico para que isso viesse a acontecer. E a eletrização por indução, então a gente vai ter ali que a indução eletrostática ele se dá por intermédio desse tipo de afinidade. Então, por isso que é importante essa atribuição que a gente acaba trabalhando ali, certo? No meio dessa temática, pessoal, então o que a gente percebe ali, ó? Na indução, a gente tem o indutor, que é o que está carregado com carga elétrica, pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Temos ali o corpo induzido, aonde o corpo induzido ele é eletricamente neutro, porém, pelo processo das cargas ali, cargas e sinais opostos tendem a atrair, sinais iguais tendem a se repelir, então temos a tendência, essa dinamicidade, que a gente acaba trabalhando aí, ok? Então, assim, se você tiver, por exemplo, um aterramento, aquela carga de mesmo sinal do indutor, ela vai embora, ela vai para o chão, vai para o solo, daí fica carregado com carga de sinal oposto. Nesse caso, o indutor é positivo, o induzido torna-se, então, uma carga negativa. Por sequência, aí a partir do momento que você corta o aterramento, então ele fica carregado negativamente, certo? Olha o que acontece aqui, ó. Duas esferas idênticas A e B, feitas de material condutor, apresentam carga de mais 3e e menos 5e e são colocadas em contato. Após o equilíbrio da esfera A, é colocado em contato com a esfera idêntica C, ao qual possui carga elétrica de mais 5e. A história alternativa que contém o valor da carga elétrica final da esfera A. Avançando aí, pessoal, temos ali o contato de A mais B, que a gente acaba trabalhando. Nessa tendência, a carga de A mais 3 de B menos 5, somando os dois, menos 2, divididos por 2, a carga de A e B após o contato fica menos 1 elétron, então a gente tem a carga de equilíbrio. Agora, tocando A e C, vamos ter ali menos 1 com mais 5, que vai dar mais 4, divididos por 2, mais 2, que é a carga elétrica final. Então sempre se divide ali, dependendo dos constituintes em toque. Como eu toquei 2, divide-se por 2. Se eu tocasse 3, dividiria por 3. E assim sucessivamente, ok? Quando a gente fala de carga elétrica, pessoal, o que é importante a gente saber que é uma das estruturas mais simples da natureza ali. E sempre quando a gente acaba analisando ali esse conceito de carga elétrica que a gente vai ter, ele vai ser um breve componente que a gente vai utilizar em corrente elétrica futuramente. Mas assim, saiba que a carga elementar é definida como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então temos ali, gente, a equação ela é direcionada dessa forma, que é igual a N vezes Z. Então vamos pegar aqui, pessoal, só para a gente entender a nossa temática, ele joga ali na equação. Qual é a carga elétrica produzida por um total de 4 vezes 10 elevado a 17 elétrons? A carga eu não sei. O número de elétrons eu tenho e a carga elementar eu também tenho como referência. Aplicando na equação, temos ali N igual a 4 vezes 10 elevado a 17, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo essa multiplicação, teremos ali como 6,4 vezes 10 elevado a menos 2 coulombs. Isso, gente, pode aparecer nessa representação como 0,064 coulombs e pode ser expresso também como 4 milicoulombs. Atenção com essas designações da física, mili, micro e nano. Bastante atenção com isso, tá? Condutores isolantes. Gente, de uma maneira ágil, para a gente estar trabalhando, o que a gente vai ter aqui? Ó, eu tenho um elemento que ele é chamado condutibilidade. Tá? Se eu tenho uma grande condutibilidade, então estou favorecendo o escoamento de elétrons e o fluxo acontece. E aí a gente fala que esse elemento é definido como um condutor. Agora, quando isso não acontece, eu tenho que a condutibilidade desse elemento acaba sendo muito baixa e eu chamo de isolante. Um elemento que é um condutor, que tem uma grande condutibilidade elétrica ali, são os metais, ferro, cobre, então tem essa tendência. Agora, elementos que têm baixa condutibilidade são chamados como isolantes. E aí temos a madeira, temos o isopor como referência. É mais fácil esses elementos pegarem fogo do que necessariamente ali eles estarem trabalhando com esse fluxo de eletricidade. Então a gente tem essa tendência aí. Ok? Alguns materiais, gente, são semicondutores, ou seja, então condições muito específicas eles conseguem estar
favorecendo o fluxo de eletricidade, outros nem tanto. Então, assim, a gente tem ali que determinadas condições de temperatura ambiente pode favorecer, baixando a temperatura próxima ao zero absoluto, ele pode fluir como um bom condutor. Então, a gente acaba trabalhando de semicondutores para supercondutores, tá? Então, a gente tem temáticas ali que envolvem, favorecem ou dificultam o processo. Esse fator é condutibilidade, ok? Avançando ali para a força elétrica e campo elétrico, temos ali a força elétrica definida por K vezes Q1 vezes Q2 divididos por D ao quadrado. E o K é um valor sempre fixo, gente. 9 vezes 10 elevado a nona, newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Já o campo elétrico a gente pode representar pela força, onde o campo é definido pela força dividido pela carga, ou também pela distância, onde eu vou ter ali que o campo elétrico é o produto que eu vou ter ali da constante elétrica vezes a carga divididos pela distância ao quadrado. Detalhe, distância sempre em metros, certo? Vamos analisar aqui a ideia de força. Ó. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 3 microcoulombs e Q2 igual a 6 microcoulombs, estão a uma distância de 30 centímetros. Calcule a força elétrica de repulsão. Por que repulsão? Porque as cargas são positivas. Nessa tendência, pessoal, fazendo aqui a maneira linear dos dados, né? Tirando o micro, substituindo pela base 10 a menos 6 e convertendo de centímetros para metro, então temos ali, ó, a força é definida por 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, divididos por 0,3 ao quadrado. Evoluindo, vai dar ali 162 vezes 10 a menos 3, fazendo aquela jogada ali com os expoentes, divididos por 0,09. Fazendo essa divisão, ou tirando a notação, temos ali 0,162 divididos por 0,09 e fazendo isso temos uma força equivalente a 1,8 newtons para a gente estar trabalhando. Nessa temática que a gente vai ter aqui, o que a gente vai ter ali? Ó? Agora analisando a ideia do campo elétrico, temos ali, ó, com base no gráfico, determine a carga elétrica e posteriormente o campo elétrico no ponto 6 metros. Avançando, pessoal, temos ali que o campo ele é definido pela constante vezes a carga divididos pela distância ao quadrado. Perceba que no gráfico a distância na horizontal está sendo fornecida em metro e na vertical tem o campo. A constante K sempre é a mesma, então temos ali, ó, 18 vezes 10 a quinta igual a 9 vezes 10 a nona vezes Q divididos por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, gente, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Eu vou efetuar a multiplicação, 9 vezes 4 que vai dar 72, o 9 vezes 10 a nona que está multiplicando passa dividindo, e temos ali uma carga que vale 8 vezes 10 a menos 4. Lembrando que a notação científica é de baixo, vai para cima e inverte o sinal. Tá? E agora temos a carga, vamos analisar quanto que é o campo na distância 6 metros que ele sugere. Então temos ali a constante 9 vezes 10 a nona, a carga 8 vezes 10 a menos 4 divididos por 6 ao quadrado. Então ali 9 vezes 8, 72. Notação científica, base 10 elevado a 5, 6 ao quadrado vai dar 36. E nessa ideia aqui, fazendo a divisão, a gente vai ter ali, ó, que vale 2 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb. Chegando aqui, temos aí a ideia da tensão elétrica que a gente vai estar trabalhando. Então a tensão elétrica que a gente vai ter, pessoal, ela é definida pelo trabalho divididos pela carga ou pelo campo elétrico vezes a distância. E aqui, pessoal, a gente vai ter que a unidade de tensão é definida como volt, tá? Chamamos de tensão elétrica, voltagem ou na física diferença de potencial. E olha o que temos aqui, gente. Ó. Uma força elétrica produz um trabalho ao deslocar uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs entre dois pontos que apresentam uma diferença de potencial de 80 volts. Determine em joules a energia necessária que essa força mova essa partícula. Então, temos a nossa equação, isolamos o trabalho e multiplicamos os elementos ali. 80 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, chegando ali então em 1,28 vezes 10 elevado a menos 17 joules, ok? Não esqueça de fazer aquelas modificações para na notação científica sempre ficar uma casa vírgula. Outra condição que temos, capacitância, gente. Temos ali a capacitância carga pela tensão, ou isso pode se dar em função das suas armaduras. E temos também a energia acumulada. Na questão 8 aqui, temos ali, ó, uma carga de 6 microcoulombs é armazenada em um capacitor, sujeito a uma tensão de 80 volts. Determine a capacitância. Então vamos lá. Capacitância, gente, é a carga pela tensão. 6 vezes 10 a menos 6 divididos por 80 vai dar 0,075 vezes 10 a menos 6. Fazendo o ajuste, 7,5 vezes 10 elevado a menos 8 Faraday. E ele pede também energia armazenada. Então vamos lá. A energia é carga vezes a tensão sobre 2. 6 vezes 10 a menos 6 vezes 80 divididos por 2 resulta em 240 ali vezes 10 elevado a menos 6
joules, que é o que temos ali como referência. E para finalizar, pessoal, o que temos ali também, claro, fazendo um devido ajuste, né? E para finalizar, temos ali, ele fornece ali, ó, ele quer saber a capacitância de um capacitor cuja área vale 3 centímetros quadrados e a distância das armaduras 5 milímetros. Então ele dá para a gente ali a permissividade elétrica. Então temos ali, ó, aplicando os dados da equação, lembrando que eu tenho que a área precisa estar obrigatoriamente em metro quadrado e a distância em metro, temos ali então 8,85 vezes 3 divididos por 5, isso aqui vai dar 5,31. A notação científica, na parte de cima, menos 12, menos 4, e o menos 3 vai para cima e inverte o sinal. Fazendo esse ajuste, teremos ali a notação científica, vai ficar expresso como 5,31 vezes 10 elevado a menos 13 Faraday, ok? De maneira rápida, quis fazer essa sintetização de conteúdo com vocês para que vocês consigam relembrar alguns conceitos, ok? Forte abraço, bons estudos e nos vemos em sala de aula.